Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Hoje nós estamos aqui comemorando a Páscoa e nós sabemos que a Páscoa ela está edificada sobre o Cordeiro, e por isso eu quero trazer uma mensagem voltada para esse momento tão especial, que é o Cordeiro. Eu quero dizer para vocês que a essência da fé cristã, ela está relacionada ao Cordeiro. Nós sabemos que muitos trabalham algumas culturas, de coelho da Páscoa, ovo da Páscoa, mas nós sabemos que a verdadeira essência da Páscoa é o Cordeiro. Então, com base nisso, lá em Apocalipse capítulo 13, vai dizer para nós que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Pastor, o que isso representa para as nossas vidas? Está dizendo que quando o homem caiu no pecado, quando o homem permitiu que o pecado entrasse na vida, entrasse na família, Deus naquele instante já tinha preparado uma solução para o pecado. Então, e qual é essa solução, pastor? O Cordeiro. O Cordeiro é a solução para o pecado, e é justamente sobre isso que eu quero refletir com vocês nesta noite, amém? Eu quero pedir, coloca para mim Hebreus 11, versículo 4, só para aproveitar a igreja que está de pé, para que nós possamos meditar. Hebreus 11, no versículo 4, vai dizer o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Curva sua cabeça, eu quero orar com você, dizendo: Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar, e nós estamos aqui hoje, meu Deus, para louvar o teu santo nome. Hoje é um dia, Senhor, que nós comemoramos e alegramos, ó Pai, o nosso coração, porque sabemos, ó Pai, que um tempo anterior a este, o Senhor foi entregue numa cruz no Calvário, Senhor Jesus, e no terceiro dia, Senhor, o Senhor ressuscitou dos mortos, e o Senhor vive. E é por isso, ó meu Deus, que a nossa fé está intacta. É por isso, ó meu Deus, que por mais que se levantam, por mais que tentam destruir a igreja santa do Senhor, ó Pai, as portas do inferno não podem prevalecer contra elas, porque o Senhor, ó Deus, venceu. E a Bíblia diz, ó meu Pai, que todo o poder está na mão de Jesus, nos céus, na terra e debaixo dela. E é em adoração a esse Jesus que nós prestamos este culto a Ti, Senhor, nesta noite, para que sejamos nós alcançados pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Assim eu te peço, ó meu Deus, que quebranta o coração de cada vida que está aqui presente, e abra o entendimento para que ouçam o que o Senhor tem a dizer, para que os ouvidos sejam abertos, para que ouçam o que o Espírito diz à igreja. Assim nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Se assente no seu lugar, pode glorificar Jesus Cristo com palmas. Eu quero dizer a vocês que esta casa é a casa do nosso Deus, e a casa do nosso Deus nós temos liberdades, para adorar, nós temos liberdade para sentir a presença dEle, nós temos liberdade para viver essa grandiosidade que a essência vinda dos céus, ela traz para a nossa vida, essa paz, essa alegria, essa confiança que nós temos, a esperança que nós temos de dias melhores, a esperança que nós temos da nossa salvação, a esperança que nós temos da organização familiar, da estruturação familiar. Então não importa qual é a situação em que uma família esteja vivendo, não importa se é um problema de relacionamento, não importa se é um problema financeiro, não importa se é um problema emocional, se é uma ferida da alma, não importa qual sejam as tragédias, não importa mesmo se foi até mesmo uma maldição lançada, adquirida, ou de qualquer forma, não tem problema. Sabe por quê? Porque esse Jesus, ele tem o poder para quebrar tudo.
Jesus, ele tem o poder para desfazer todas as obras do mal, tem o poder para quebrar todas as armadilhas do diabo, arrancar das nossas vidas tudo aquilo que nos faz mal. E quem pode fazer isso? É Jesus. Mas para Jesus fazer, Jesus é um ser tão especial, que ele não invade a sua vida, ele não entra sem permissão. Para você entender, para Deus agir na vida de uma pessoa, ele só age quando nós permitimos que ele entre e faça essa transformação. É só quando nós abrimos o nosso coração, e o coração é a chave, a porta não se abre para o lado de fora, a porta do coração só se abre para o lado de dentro. Então somente eu, somente você tem o poder de abrir a porta do coração para que Jesus possa entrar. Amém? Então, amados, quando nós falamos de Páscoa, nós entendemos que a Páscoa, ela virou uma tradição. Por quê que ela virou uma tradição? Porque querem, de qualquer forma, destituir a presença do Cordeiro, quer tirar a presença do Salvador da Páscoa. Você pode ver que em inúmeras famílias a gente observa o seguinte: a festa da Páscoa é coelho, é ovo de chocolate, é um monte de coisas, mas não tem uma homenagem àquele que morreu numa cruz, aquele que morreu numa cruz e ressuscitou com poder e glória, para poder arrancar de nosso meio toda a maldição, todo o mal, toda a armadilha e artimanha do diabo. Então veja só, esse Jesus é a Páscoa. E se a gente for olhar a Páscoa na luz da Bíblia, nós vamos ver que desde o início, conforme eu li para vocês aqui, desde a fundação, o Cordeiro de Deus já estava morto, ou seja, já estava planejado. Ele foi morto lá no início. Por quê? Ele morreu depois na cruz, mas lá no início já tinha uma promessa, que se aquele povo não conseguisse chegar a Deus, então Jesus teria que ser a última solução. E esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é a nossa única esperança, esse é o nosso único caminho, é o nosso único caminho, não existe outro caminho. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então preste atenção, é Jesus o centro da nossa vida, Jesus o centro da nossa história, Jesus é o centro das nossas decisões. Se nós aprendemos isso e nós praticamos isso, tudo muda na nossa história. E para isso, a Bíblia está dizendo no texto que nós lemos aqui, que Caim e Abel chegam na presença de Deus para apresentar uma oferta. Caim foi lá, trouxe o que sobrava das suas lavouras e trouxe e colocou ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Abel foi lá e pegou um cordeiro, o melhor cordeiro que ele tinha. Ele foi lá no rebanho, escolheu quais eram os melhores que tinha. Ele foi e pegou o melhor e chegou e falou assim: Senhor, esta aqui é a oferta que eu trago para o Senhor, um cordeiro. Aí veja só o que acontece. A Bíblia diz que Deus se alegrou da oferta de Abel. Se a gente for observar, Abel trouxe uma oferta que era o cordeiro. A importância do cordeiro é tão significante para Deus, que quando ele traz, a gente não vai ver na Bíblia dizendo que Abel fez uma grande oração. Nós não vamos ouvir na Bíblia dizer que Abel fez, vamos falar assim, um milagre. Ele não fez. Na Bíblia não vai dizer que ele foi um grande empresário, que ele foi um homem de sucesso, que ele foi alguma coisa na Bíblia. A Bíblia não vai dizer isso. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Que a oferta de Abel chamou a atenção de Deus. Por quê, pastor? Porque era a oferta do cordeiro, era a oferta que tinha um significado. O cordeiro tem um grande significado para nossas vidas. Agora veja só, não somente isso, mas se a gente for observar na Bíblia Sagrada, nós vamos entender que a verdadeira Páscoa, ela está lá em Êxodo capítulo 12, nem precisa colocar, depois se vocês quiserem acompanhar, pode só anotar, Êxodo capítulo 12. O que vai dizer Êxodo capítulo 12, pastor? Vai dizer que em um determinado tempo, eles estavam aprisionados no Egito, e eles precisavam ser libertos, e eles clamam a Deus. Deus envia Moisés, direcionado por Deus, ele lança 9 pragas sobre o Egito,
e nenhuma delas moveu o coração de Faraó para que permitisse o povo ser livre da escravidão. Agora preste atenção aqui. Então Deus fala assim: Moisés, agora nós vamos para aquele sacrifício que muda a história de uma nação. Nós vamos para aquele sacrifício que muda a história de uma família. Nós vamos para aquele sacrifício que tem peso, que tem poder, que tem geração de mudança, de transformação. E vocês vão ver com os olhos de vocês o que eu vou fazer por meio desse sacrifício. Qual foi a instrução de Deus a Moisés? E de Moisés ao povo hebreu: olha só, vocês vão juntar a sua família, segundo o número da sua casa, e vocês vão matar um cordeiro, quer que seja grande ou pequeno, de acordo com o tamanho. Mas se a sua família for pequena, você vai chamar o seu vizinho do lado e vai fazer o seguinte: e vocês vão matar o cordeiro, você vai pegar o sangue desse cordeiro e vai passar na verga da porta, ou seja, no portal, né? Vai passar na verga da porta, porque eu vou enviar um anjo destruidor sobre o Egito, e a casa que tiver o sinal do sangue, a morte não vai entrar. A casa que tiver o sinal do sangue, o anjo da morte não vai entrar. A casa que tiver o sinal do sangue será vista, será reconhecida como minha. E assim eles fizeram. E vocês vão comer da carne deste cordeiro até pela manhã, porque pela manhã vai acontecer o milagre da sua vida. E sabe o que eles fazem? Então aquele povo, ele vai lá e mata o cordeiro conforme foi orientado, pega o sangue na verga da porta e passa o sangue na verga da porta. E eles entram para dentro da casa, fecha a porta, e agora eles vão fazer o quê? Eles vão seguir, vai comer a carne do cordeiro. E a Bíblia diz assim: e esta será a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Por quê? Porque a Páscoa, ela é representada pelo cordeiro, e o cordeiro liberta. Olha só para você ver o que acontece aqui. No dia, à noite, então, a Bíblia diz que Deus envia o anjo da morte, e o anjo passa por todo Israel, passa por todas as casas dos filhos de Israel, e passa por toda a casa dos egípcios, e matando todo o primogênito, desde os animais domésticos aos animais do campo, até mesmo aos filhos humanos que estavam ali. Os primogênitos foram mortos. Todos os primogênitos da casa que não tinha o sinal do sangue foram mortos. O primogênito, o primeiro filho. Agora sabe o que é isso? Sabe o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que tinha muitos egípcios que já estavam servindo o Deus de Israel, e eles fizeram também aquele cerimonial e passaram o sangue na verga da porta. E eles também não tiveram a sua família tocada pelo anjo da morte. Mas aqueles que eram incrédulos, aqueles que não acreditavam, aqueles que veneravam os deuses egípcios, estes todos foram atingidos por esta praga. De manhã, Faraó manda chamar Moisés, fala: Moisés, junta todo esse povo e desaparece do Egito. Desaparece do Egito. Eu não quero vocês aqui. O que acontece aqui? Quando o povo estava preparando para sair, os egípcios ficaram com medo da maldição prevalecer sobre o Egito. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles traziam os ouros, os tesouros, e iam colocando sobre as carroças, sobre os carros de boi que saía da nação de Israel. Então aquele povo estava escravo num dia, mas quando eles obedeceram, tiveram sangue como marca, quando eles tiveram ali a morte do cordeiro, quando teve ali o sangue passado na verga da porta, a Bíblia diz que aquele povo foi liberto. A Bíblia diz que aquele povo saiu da escravidão, e agora eles já não eram mais escravos, agora eles estavam levando também a riqueza do Egito com eles. Uma grande parte da riqueza daquele povo, as pessoas iam ofertando a eles ouro, prata, bronze, comida, alimento, e aquele povo sai então para onde? Em direção à terra prometida. O sangue do cordeiro tem um poder sobrenatural. E quando nós observamos para isso, então a Bíblia diz que aí foi constituída a Páscoa do Senhor. Por quê? Porque a Páscoa do Senhor, ela é constituída sobre o cordeiro. Diga assim: a Páscoa tem fundamento no cordeiro. Olha só,
E quando a gente vai analisar a Bíblia, nós ainda vamos ver algo bem interessante. Em Gênesis capítulo 22, a Bíblia vai dizer que Deus pediu para um homem chamado Abraão, para que ele sacrificasse o seu filho a Deus. Abraão sobe para o monte, e ali há uma palavra: o filho dele que seria sacrificado. Nós sabemos que Deus não aceita sacrifício humano, e Abraão tinha uma expectativa que alguma coisa ia acontecer ali, um milagre, ainda que seria a morte, mas haveria a ressurreição. Abraão sabia que de alguma forma Deus ia agir. E quando chega no Monte Moriá, onde era para acontecer o holocausto do filho Isaque, então Deus fala: Abraão, não faça isso. E Abraão olha para o lado e vê um cordeiro, e ali está o cordeiro, e ele pega o cordeiro, e ele vai fazer a obra. Ele pega o cordeiro e vai lá e oferece em holocausto. Ele pega o cordeiro, vai lá e oferece no lugar do seu filho. Sabe o que a gente observa aqui? O cordeiro traz provisão, o cordeiro afasta a morte, o cordeiro tem o poder de transformar. Talvez quando estamos numa situação caótica, numa situação que parece não ter sentido, não ter saída, saiba que o cordeiro tem poder para transformar. Agora, para eu poder passar para uma outra parte, eu gostaria muito de que você observasse isso. Em João capítulo 1, 29 vai dizer assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 5, 12 vai dizer: digno é o cordeiro de desatar o selo. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que numa sexta-feira, Jesus, ele foi crucificado. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele morreu numa cruz. E quando ele estava numa cruz, Jesus, ele não disse: Deus, amaldiçoa essas pessoas que me perseguem. Deus, amaldiçoa essas pessoas que me fizeram mal. Entenda, Jesus Cristo foi preso, ele apanhou, ele teve as suas costas dilaceradas com chicotes, ele derramou seu sangue por onde ele passava. E eu quero dizer para vocês que Jesus estava carregando ali aquela cruz ensanguentada, sem força nenhuma, levando em direção ao Gólgota, ou ao Monte Caveira, ou como você quer chamar. E ele estava levando aquela cruz, e as pessoas diziam para ele: se você é filho de Deus, saia daí, saia dessa condição. As pessoas não estavam entendendo o que era o sacrifício do cordeiro. As pessoas lançavam coisas contra Jesus. Jesus caía, e chutavam, e batia, e Jesus olhava para as pessoas com um amor incondicional. Se fosse nós, talvez nós estaríamos espraguejando, estaria desejando a morte, estaria pedindo para que Deus mandasse fogo dos céus e consumisse toda a terra. Mas Jesus estava ali com um propósito: amar incondicionalmente. Jesus sabia que a maldade do homem está relacionada ao diabo, a Satanás, e que a criatura que somos nós, Deus chamou para nos resgatar e nos tornarmos livres. Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Jesus, ele subiu para o monte. Lá eles ficavam blasfemando, ficavam tirando sorte. Jesus abre a sua boca e diz: Pai, perdoa este povo, porque eles não sabem o que fazem. Muitos de nós hoje ainda não sabemos qual é o sacrifício da cruz. Nós olhamos para Jesus, muitos ainda olham Jesus pregado numa cruz, outros olham para uma cruz vazia, dizendo que Jesus ressuscitou, mas esquecem que Jesus, ele vive, e Jesus é real. Assim como o ar que eu respiro, assim como a minha voz que é propagada, Jesus existe, Jesus está vivo, e Jesus tem propósito nas nossas vidas, e nós precisamos entender isso. Eu não estou aqui falando de religião, eu não estou aqui falando de religião católica, evangélica, budista, não, eu estou falando de Jesus Cristo.
Enquanto muitos ficam discutindo por placas de igreja, eu quero dizer para você: Satanás só está vencendo, só está destruindo o povo, está dividindo o povo. Mas a verdadeira essência do Cordeiro é Jesus Cristo. Ele é o centro das nossas vidas, Ele é o centro da nossa família, Ele é o centro da nossa felicidade, Ele é o centro da nossa esperança. E nós precisamos adorar esse Jesus. Jesus, Ele, no seu último momento de vida, Ele olha para o céu e fala assim: Pai, está consumado. Ele vai dizer assim: Pai, está consumado. Sabe o que isso quer dizer? Pai, eu cumpri a minha missão. Eu resgatei, Pai. Eu resgatei. Aí depois Ele se entrega, Ele morre. Mas ao terceiro dia, vocês viram a encenação aqui, tinha que ter colocado aqui em cima, né? Muitas pessoas não puderam ver, mas em outra oportunidade nós vamos colocar no telão para todo mundo assistir. Olha só o que acontece. Eles vão procurar o corpo de Jesus no domingo, e o túmulo estava aberto. Jesus, Ele ressuscitou. Jesus, Ele ressuscitou. Jesus, Ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Jesus, Ele vive, amém? E se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se Ele vive, eu tenho esperança. Se Ele vive, eu sei que Ele pode me perdoar. Se Ele vive, eu sei que Ele pode me tirar de qualquer situação que eu esteja vivendo temporariamente. Então entenda isso, viva isso, amém? Amados, eu quero dizer para vocês que a maior oferta é a oferta do Cordeiro. Quando Israel queria vencer uma guerra, eles pegavam um cordeiro e apresentavam para Deus, porque o Cordeiro tem poder. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Somente Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Mateus 28 vai dizer o seguinte: Jesus, antes de ser subido aos céus, ser levado aos céus, a Bíblia vai dizer o seguinte: Ele vira para os seus discípulos, seus apóstolos, para as pessoas que estavam ali com Ele, e diz: todo o poder me foi dado nos céus, na terra e debaixo dela. Não tem um lugar no universo em que o poder não esteja nas minhas mãos. Aí Ele fala: portanto, ide e fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus afirma: e eis que eu vou estar com vocês até o dia do arrebatamento, até o dia em que eu voltar para buscar a minha igreja. Pastor, mas isso tem mais de 2000 anos que foi dita essa palavra, e Jesus ainda não voltou. Não voltou por misericórdia de muitas pessoas que ainda não vivem Jesus Cristo com intensidade no coração. Mas a Bíblia diz o seguinte: no dia que Jesus voltar, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles que estão vivos, conectados em Jesus Cristo, será transformado em um corpo celestial e será levado aos céus para estar junto com Jesus. Esta é a promessa. Essa mesma Bíblia que diz que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus voltará. Toda a base cristã está na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada traz clareza para nós. Por isso, prepare o seu coração, prepare a sua alma, para você viver o extraordinário de Deus. Eu quero falar algo com vocês agora, que eu quero entender que, assim como eles reuniram dentro de uma casa, e ali eles comeram do corpo, ou seja, da carne do Cordeiro, eles comeram ali do pão amargo, eles passaram o sinal do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro, na verga da porta. A casa que tem a marca do sangue, o inimigo não pode entrar. Hoje nós não precisamos matar o Cordeiro e colocar o sangue dele na porta.
O sinal do sangue do Cordeiro já está sobre as nossas vidas. Quando nós reconhecemos o sacrifício de salvação de Jesus Cristo nas nossas vidas, quando nós reconhecemos isso, o sinal dele já está na nossa casa, o sinal dele já está na nossa vida. Nós somos selados pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. E nós precisamos, pastor, mas tem momento que a gente desanima, tem momento que parece que as forças começam a minar. E eu quero te convidar hoje para a ceia do Cordeiro. Eu quero que nesta noite você participe da ceia do Cordeiro. E a ceia do Cordeiro servida hoje vai ser o pão e a água. Por que, pastor, o pão e a água? Porque ali o pão representa eles comendo a carne do Cordeiro, enquanto esperava o livramento, enquanto esperava a libertação. Mas a Bíblia também vai falar que Elias, um grande profeta de Deus, este homem, ele lutou contra os profetas de Baal, profetizou que não ia chover, não choveu, profetizou que ia chover e choveu, mas ele se cansou, ele estava exausto, ele estava cansado. E a Bíblia diz que ele deitou debaixo de um zimbro e falou assim: Deus me leva, chega, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os outros profetas que morreram já no seu nome, então o Senhor me leva. E deitou ali, pedindo a morte, desanimado, exausto. Mas a Bíblia diz que Deus não desistiu dele. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo e chegou e tocou em Elias, dizendo assim: Elias, come e bebe. A Bíblia diz que Elias olhou para a cabeceira, tinha um pão na brasa e a água para que ele pudesse beber. A Bíblia diz que ele comeu daquele pão e bebeu daquela água e voltou a descansar. Depois Deus envia o anjo novamente pela segunda vez até Elias e diz assim: Elias, come e bebe, porque muito longo é a sua caminhada. Ou seja, você não vai parar por aqui. O seu tempo não findou, o seu ministério não acabou, o seu propósito de vida não terminou. Eu quero dizer que tem muitas pessoas desanimadas com a vida, tem muitas pessoas frustradas emocionalmente, tem muitas pessoas que estão sem saber o que fazer. E o orgulho tem sufocado as pessoas, porque as pessoas deixam de pedir ajuda, e estão morrendo internamente, morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente. Mas nessa noite nós vamos fazer um ato profético aqui, e o ato profético é este: nós vamos servir para você um copo com água e um pedaço de pão, e nós vamos consagrar para que este pão seja o mesmo alimento que os anjos serviram a Elias naquele momento, que representa também o corpo do Cordeiro. A água representa aquilo que nos purifica, aquilo que lava a nossa alma, aquilo que sara a gente por dentro. Então eu quero convidar você, todos vocês, crianças, adultos, todos vocês de qualquer religião, eu quero convidar vocês a participar dessa ceia do Cordeiro, do pão e a água. Pode servir, sirvam, pode ir passando nas cadeiras, se for preciso passa pelo meio e depois volta pelas laterais, se não der para servir todos, faça isso. Eu quero que todos vocês peguem na mão, e os que forem recebendo vai se colocando de pé.